Oi, bom dia, boa tarde, boa noite e, como sempre eu falo, boa madrugada para você que está aí do outro lado dessa boa telinha. Hoje estamos aqui em mais um episódio sensacional com uma pessoa, como eu sempre vou dizer e vou repetir isso indefinitivamente quantas vezes for necessário, que as pessoas que aqui vêm, elas são pessoas especiais, são pessoas assim fenomenais, tá? E isso daqui a gente faz para nós, principalmente para você que está do outro lado da telinha. Então, antes de mais nada, eu venho te pedir a liberdade, a licença para que a gente possa já estar aí com você. E nisso, a gente já vem inicialmente a agradecer, tá bom? Então, assim, de uma forma geral, hoje aqui eu estou, com certeza você sabe qual é o meu nome, se ainda não sabe, eu vou fazer o seguinte, eu não vou te falar, vou passar para ele. Marcos, agora é contigo, meu irmão. Para mim, quanta honra. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. E boa madrugada. Eu tô copiando total, mas é assim mesmo. Pessoal, muito bom estar com vocês mais uma vez, né? Spoiler, a nossa convidada já apareceu na tela, tá? A nossa convidada já apareceu na tela, mas ela vai ficar lá, daqui a pouco a gente passa para ela o comando. Passar todo o comando para ela. Muito obrigado por estar conosco, né, mais uma vez. Aí eu vou fazer aquele mexão, né, Alex? Não posso deixar. Isso. Vai lá no YouTube, pesquisa lá, Sua Vez, Sua Voz, se inscreve, comenta, compartilha. É os 3 Cs, é os 3 Cs. Comenta, curte e compartilha, né? Isso é bom, hein? E tem um M, marca as pessoas, a marca sua amiga, seu amigo, as pessoas são interessadas no assunto da nossa grande convidada aqui de agora, tá bom? Alex, doutora, muito bom estar aqui com vocês, tá? Mas o que for preciso, eu vou estar aqui à disposição. Agora estou só no acompanhamento. Sou arroz. Só no acompanhamento. Mas eu tenho algumas perguntas aqui, tá bom? Já tem umas perguntazinhas anotadas aqui. Sempre que eu tô as perguntas. Então, tem que ter pergunta. É um podcast de entrevista. Verdade. Doutor, não vou dizer. Ixi, aí dizendo o nome da doutora. Deixa pra ela. Não fala deixa pra ela. Tá contigo, Alex. Fica à vontade. Bom, beleza. Então vamos nós, né? E aqui vamos nós. Bom, para você que está aí do outro lado, tá? A pessoa na qual nós vamos estar aqui agora, nesse bate-papo, nesse alô, conversando, tá? Como vocês já viram ali na prévia, tá? É uma dama, uma flor, tá? E assim, um assunto que a gente vai estar colocando hoje é aquela condição das mulheres superpoderosas, é isso mesmo, mulheres superpoderosas. Mulheres essas em que se dedicam dia, manhã, tarde, noite, madrugada, tem seus sonhos e nos seus sonhos elas lutam, tem os seus sacrifícios, tá? É aquela linhagem em que nós temos aquela mulher que ela é empreendedora, que tem uma visão, viu algo ali sobre uma necessidade, sobre uma condição em que, poxa, há uma grande necessidade, há algo que está faltando. E ela, com aquele espírito de empreendedorismo, foi o que ela fez. Ela viu, parou, pensou, analisou e foi lá. E trazendo assim algumas resolutivas dentro dessa linhagem do próprio empreendedorismo, tá? Então, assim, é um sucesso. E aí, Marcos, eu acho que às vezes eu falo demais, né, cara? Não, você fala o que é necessário, né? É, né? Você está fazendo uma abertura para que sirva como uma orientação do quão bom vai ser esse nosso bate-papo. É isso mesmo. Mas diga lá, o que você quer fazer agora? Então, assim, sem muitas delongas, nós estamos aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar tu dizer o nome dela. Tu tem uma voz bonita, cara. Fiquei até emocionado agora com essa missão, né? Então, pessoal, conosco aqui já está aí na imagem, tá? A doutora Vanúzia Soares, que vai nos falar sobre empreendedorismo em algumas áreas, mas eu creio que mais na área que ela atua com bastante ênfase, que é a educação. E é boa, hein? Porque ela já começou a dar um monte de toque ali pra gente ali, cara. E assim, quando eu comecei a falar com ela sobre essa nosso encontro, esse convite, eu já comecei a ficar preocupado. Eita, como é que eu estou escrevendo aqui? Deixa eu ver aqui. Né? Ela disse assim, ela já fez assim, ó. Preocupação ali. Preocupação, mas tudo bem. Doutora Vanúzia Soares, satisfação estar aqui com a senhora. Fique à vontade, ó, sua vez e sua voz. Aqui é programado, né? Sim. Sua vez e sua voz. Fique à vontade, use desse tempo
o que for necessário para fazer e mostrar o que é que nós devemos fazer com empreendedorismo e como isso pode ser voltado para a área da educação, ok? Sim. Vamos passar para Vamos sim. 1, 2, 3. Sua vez. Seja bem-vindo, doutora. Pronto, né? Eu sou Vanusa Soares, eu sou empreendedora desde 2000, no ano 2000. Então, quando eu abri um reforço escolar, né? Um acompanhamento pedagógico, no qual crianças que apresentaram dificuldade de aprendizagem nesse processo, devido à pandemia, vários atrasos, aulas que não eram presenciais, aulas online, e as famílias começaram a procurar, né? Então, eu digo assim, o empreendedorismo, eu não fui atrás, ele que chegou para mim. Por quê? Porque a demanda veio e poxa, isso é uma oportunidade. Como eu trabalhei 30 anos dentro de instituições particulares, né, e em uma instituição federal também, então por este motivo eu resolvi iniciar como empreendedora com reforço escolar e depois ampliando para outros serviços também, como psicopedagogia, que eu chamo a terapia da aprendizagem, né? Você aprender de uma forma atrativa, lúdica, prazerosa. Aí a psicanálise, porque eu sou psicanalista também, né? Mas a minha formação... Mulher desenrolada, hein? Será que ela vai fazer análise nossa também? Fiquei preocupado agora. Na psicanálise, por motivo das questões comportamentais, até mesmo porque a pandemia, ela gerou, né, ansiedade, depressão, algumas questões que precisam ser trabalhadas, crianças, adolescentes, enfim, e adultos, né? E no reforço escolar, o nosso público é o quê? São crianças e adolescentes. Por esse motivo, pela dificuldade de aprendizagem, muitas vezes as escolas não conseguem suprir algumas demandas. Então, o nosso espaço, que ele é especializado nesse atendimento, nós estamos suprindo e atendendo para que essas dificuldades elas não sejam prolongadas, né? Vamos dizer assim, para a vida adulta. E isso dando ênfase, né, principalmente na questão pessoal, profissional, né, já tendo uma visão futura. Legal. Perfeito. E, doutora, assim, a senhora tocou num ponto, né, reforço escolar, ó. Cara, eu era uma peste. Dizer, tu lembrou, não foi, Alex, quando tu dava trabalho nos reforços escolares? Eu dava trabalho demais, Jesus. Eu dei um bocado de trabalho. Mas assim, doutora, muito legal esse ponto que a senhora colocou, tá? E assim, aí vai vir uma pergunta minha, não é, do Marcos, das pessoas que estão aí do outro lado da telinha. Então, o start inicial dessa preocupação da senhora em relação a trazer uma resolutiva, não é, de um anseio, de uma problemática que ela surgiu e um anseio do paizinho e da mãezinha a trazer uma evolução educacional para os seus pequenos, ela aflorou então naquele período da pandemia. A senhora viu aquela condição, daquela necessidade. Houve a chegada de paizinho e de mãezinho dizendo assim: Luz, é só carro, pelo amor de Deus, eu já tô feio. Teve desse tipo de condição? Sim. Várias crianças que as famílias não estavam... que as famílias percebiam que elas não estavam acompanhando, né? E quando as escolas voltaram, as famílias... a escola deu aquela opção, presencial ou continuar online. E algumas famílias, pelo medo, né, seus filhos, enfim, acharam melhor, não, vai continuar online e vai ficar do acompanhamento com a Vanúzia, né? Então, vamos dizer que na época, 90% dos acompanhamentos, né, quando nós iniciamos, eram individuais, até mesmo que não poderia ser aquele acompanhamento em grupo, enfim. Mas foi por este motivo, né? E uma dificuldade que a senhora, poxa, teve lá aquele start, aquela visão, poxa, eu sou a mulher que vou ali agora e vou trazer aquela resolutiva, legal, massa. Qual foi a maior dificuldade e desafio que a senhora teve naquele momento do start? E aí, qual foi a maior dificuldade? Porque na época eu ainda morava nessa casa, onde é o meu espaço. Perfeito. Eu estava construindo outra casa, porque foi tudo na pandemia. Eita. E era uma sala muito pequena, né? Então era uma sala pequena e era quente. Então, assim, eu tentava
e melhorando, mas eu não conseguia crescer. E o público aumentando. Eu disse, ter que sair dessa casa, dessa casa. Para mim foi a dificuldade inicial, porque eu comecei no dia 11 de agosto. Certo? Então, quando foi uma segunda-feira, mas eu disse, não, eu vou começar assim, depois eu vou ampliando. Quando foi em dezembro, né? Então vamos dizer, eu fiquei de agosto até dezembro, nesse espaço bem pequeno, mas quando foi em janeiro do ano seguinte, eu consegui ampliar o espaço e eu fui crescendo cada vez mais. São os desafios, né? A gente eu costumo dizer que não são problemáticas para um empreendedor, não é? Mas são alguns desafios de que quando nós que somos empreendedores nos colocamos dentro de algumas circunstâncias, não é? Algumas coisas vêm para ajudar, mas a grande maioria ela vem realmente para dificultar. Eu até costumo dizer que é testar o espírito nosso de ser empreendedor. Não é? Então assim, a senhora teve aquela força, a visão, chegou junto, desenvolveu e desenrolou. E dentro dessa condição inicial, quais foram os primeiros apoios, suporte, ou como alguns empreendedores aí não recebeu suporte e ajuda de ninguém? Assim, da minha família, né? Da família, principalmente assim o meu esposo, porque ele entendeu e via que realmente o espaço estava pequeno e era a família toda ajudando. Então eu acho que foi o suporte, assim, eu acredito que eu tive. Mas assim, algumas pessoas também elas não acreditavam, né? Então, porque infelizmente o reforço escolar, né, o acompanhamento pedagógico, ele não é respeitado. As pessoas acham que vou usar esse termo, né? É um bico. Eu não vejo, eu vejo como um trabalho. Quem realmente acredita, faz da forma séria. Realmente é um trabalho, é uma profissão no qual, se você se dedicar, colhe excelentes resultados. E eu vejo assim, quando eu vejo uma criança, um adolescente, ele desenvolver, já aconteceu casos de eu chorar. Enfim, eu fico emocionada, realmente, já estou aqui, mas eu já estou assim, porque essa mais... Por quê? Porque eu... Pega o lencinho ali, nós estamos preparados aqui, vamos pra cá perto dele. Acontece, porque eu vejo, assim, crianças que chegam, né, com uma defasagem, uma dificuldade, crianças introspectivas, que não falam, que não conseguem socializar, questão comportamental. E o nosso trabalho, ele é muito amplo. Por quê? Porque vem desse desenvolvimento da aprendizagem e também comportamental. Eu não trabalho só, mas, né, eu tenho uma equipe. Hoje nós atendemos 150 crianças no nosso espaço. 150? Isso, 150 crianças. Mas eu sempre digo para a minha equipe, faço formação, reuniões, eu digo, tem que olhar quanto pessoa, observar se essa criança, ela está mudando o comportamento e entender o porquê, para ajudar. Como essa semana uma mãe disse assim, graças a você, Vanusa, e a sua equipe, você identificou que a minha filha estava com uma dificuldade na visão. Eu não sou médica. Mas o esforço que aquela criança fazia para fazer uma... Então, assim, ela passou um texto para me agradecendo. Então, eu acho que outras instituições, outros lugares poderiam ter percebido. Sim. Mas, então, ela com um mês no nosso espaço, nós percebemos, ela levou... Fez até a consulta com o oftalmologista e percebeu que realmente ela tinha... Inclusive, geralmente isso é detectado realmente na escola, né? Porque enquanto a criança está em casa, não está estudando, não está indo para uma escola, ela está ali brincando, talvez o pai ou o responsável não perceba. A partir do momento que ela vai para uma sala de estudos ou de dinâmicas, que ela tem que visualizar algo a mais distância, viu, Alex? Sim. Né, doutor? Então são detectados isso aí. E aí pode passar desapercebido. E eu vejo o seguinte, que no seu negócio, né, aquele acompanhamento pedagógico, o foco é mais centrado ali, como você acabou de falar, é mais humanizado. Não estou querendo dizer que nas escolas não seja, pelo amor de Deus, tá? Mas assim, vamos dar um exemplo, uma sala de aula de uma escola que tem 40 crianças, para um reforço escolar que só tem 10. Né, por período, tem mais, ela fez assim, tem mais, né? Não, tudo bem. Comecei a contar aqui. Não, começou a contar, legal. Mas com certeza não é 50 crianças, creio eu, mas me oriente, não é? Eu vejo que tem mais foco. Eu faço isso, a gente também é instrutor, né, Alex? O Alex, toda vez que tu fala isso, eu tenho que falar, né? Toda vez que a gente vê, observa que a nossa sala
pela quantidade de alunos que nós temos, eu não vou atingir o objetivo, a gente divide em turmas, né, Alex? E separa em turmas, a gente tem monitores que nos ajudam, né? E isso vai facilitar com que o menor grupo tenha um foco maior no que está sendo dito. E isso, com certeza, melhora o aprendizado. É igual no meu espaço lá, né? Também, assim, você falando e eu fazendo aqui uma retrospectiva. Do espaço, pronto, e rapaz, obrigado, Alex. Bate. Rapaz, nem falar. Não, fala. Pronto. Na verdade, esse nome surgiu, eu até penso em mudar, porque foi muito tempo atrás, quando eu comecei a namorar com meu esposo. Olha aí. Então tem olha aí o seu esposo, seu nome dele? Júlio. Seu Júlio, prazer, satisfação, mulher super poderosa, tá? Deus abençoe a família. Aí ele disse assim, teu nome é Vanúzia, mas eu vou te chamar de Wzia. Aí eu, Wzia. Aí ele fez a abreviação, né? Que é o WZIA. Aí na época que eu disse, realmente é o do Instagram, né? É, do Instagram. É, do Instagram, é verdade. Aí é WZIA Consultoria. Por que consultoria? Eu iniciei com esse processo de consultoria, mentoria, para depois abrir o espaço em si. Mas assim, eu penso em mudar, porque as pessoas chegam lá, não chamam WZIA. Chegam lá, eu quero falar com a Vanúzia. Enfim. A WZIA tá aí? Não, aí tem gente que chama Wizia. Aí eu penso. Eu sei que tem uma questão afetiva, né? Mas eu sei. penso em mudar. Mas assim, é importante no empreendedorismo você estar atento a isso também, né? Eu e o Alex, para chegar aí, né? Sua vez, sua voz, como será e tal. Claro, o Alex já tinha alguma ideia em mente. Eu só fui dar um empurrãozinho nele, né? Não, empurrãozinho não, você já com um pé assim. Mas assim, para chegar sua vez, sua voz, toda marca, todo nome, ele tem que ter uma ênfase, principalmente para mostrar o que é que eu quero fazer. É verdade. Né? Então tem que ter esse cuidado aí. WZIA Consultoria. Pronto, aí fazendo um link com o que você mencionou, né, em relação a dividir a turma. Sim. Hoje, lá, assim, nós temos uma quantidade grande de alunos. Então, tem momentos que eu visualizo, eu não atendo no reforço, eu faço a supervisão, eu acompanho. E faço os atendimentos psíquico e psicanalista. Mas quando eu percebo que uma criança tem uma dificuldade a mais, naquele dia não está bem, eu digo para a professora, eu vou ficar hoje com essa criança, eu vou ficar hoje com essa daqui. Porque aquele momento ali eu não tenho atendimento, então assim, eu acho que aqui essa criança está precisando de uma atenção a mais. Né? Então, enfim, por isso que eu digo assim, como você bem falou, é um atendimento humanizado. Né? Não é comercial, mas nós temos essa preocupação de olhar para a criança, o adolescente e ver que precisa de uma ajuda a mais. E doutora, assim, quando a senhora tem dentro desse nível de atenção, né? Quando chega ali um pequenininho, chegou a mãezinha, chegou o paizinho, né? Trazendo aquele pequeno para se dar o início do atendimento. Do atendimento, dos trabalhos que ali vão ser executados pela senhora por toda a sua equipe multidisciplinar, em algum momento que vocês chegaram lá e identificaram algum ponto que venha a ser importante a ser chamado a atenção. Como é que isso se dá o trabalho? É uma primeira abordagem, uma avaliação, emissão de um relatório, uma verificação diretamente com a criança, e aí vocês vão estender esse trabalho à mãezinha, ao paizinho, à família? Como é que isso acontece? Normalmente as pessoas têm o hábito de falar no WhatsApp, né? E perguntam assim, qual o valor? Né? Então, eu vejo assim, então a abordagem é ok, vem até o nosso espaço, vamos agendar um momento, uma conversa, porque normalmente as crianças, quando elas entram no nosso espaço, inicialmente tem uma conversa com a família. Então a família vai, eu sempre solicito que leve a criança para fazer uma avaliação. Aí eu faço uma anamnese com a família, faço várias perguntas, o porquê que precisa do reforço escolar, do acompanhamento, qual a dificuldade específica, e durante 30 dias nós vamos avaliar essa criança e chamar a família para um feedback, né? Nesse feedback vai ser pontuado, nós observamos isso, foi identificado dificuldade matemática, português, comportamental, enfim.
E também quando a criança ela entra, eu solicito as últimas provas e o boletim atualizado, para fazer um mapeamento dessa criança, como ela entrou no espaço e como ela desenvolveu, certo? Sim. Até mesmo para poder fazer essa comparação, entendeu? Para ver se a criança ela está desenvolvendo ou ela teve uma regressão aí, né? Enfim, mas graças a Deus eles se desenvolvem. E a ação de recepção do paizinho e da mãezinha, quando a senhora chega ali, a senhora vai preparar todo aquele relatório, todas aquelas informações, tanto técnicas como aquela abordagem particularizada, não é? Da criança para a mãezinha. É uma pergunta realmente curiosa de perguntar que existe nível de resistência e não, em alguns casos, de não aceitação, não é, do paizinho, da mãezinha, dos familiares, né, tutores daquela criança. Não é? Existe esse nível e qual seria, assim, mais ou menos, pra gente? Sim, já aconteceu em alguns momentos, então eu percebo a resistência e a não aceitação. Então, assim, quando eu percebo, eu não vou insistir em algo que eu falo a mãe, porque 90% são as mães, né? Então, não vou insistir para não ficar algo desagradável, mas vamos dizer que grande parte dos casos a família, poxa, vamos à escola, nunca sinalizou, eu sempre achei algo estranho, uma dificuldade, mas que bom que você percebeu, enfim, e aí é identificado o porquê, que às vezes cria aquele rótulo, né? É porque a criança é preguiçosa. Eu até digo assim, eu não uso esse nome, preguiça, né? Eu digo que tem uma indisponibilidade. Gostei do termo, hein? Se for estimulado ou estimulada, isso pode voltar a ter um interesse maior, né? O que eu digo assim, interessante, aqui no nosso atendimento nós usamos jogos, fichas, vários estímulos, assim, que são legais para eles. Então, eles falam assim, poxa, tia, eu queria aprender multiplicação ou divisão assim na escola com estes jogos, né? E aqui com essa dinâmica. Com essa dinâmica, perfeito. Aqui eu aprendo tão fácil, porque em algumas escolas é algo muito tradicional. Então, a criança já diz assim, estudar é chato, eu não gosto de estudar. Mas por que elas gostam de estudar comigo? Nós tivemos uma entrevista aqui ontem com um grupo de alunos do 2º ano do ensino médio, que foi um trabalho passado pelo professor. Parabenizamos o professor aqui demais, para que o grupo de alunos do ensino médio entre 16 e 17 anos trouxessem um assunto de política do passado, atual e do futuro. Política, né? Como foi isso, como foi que aconteceu isso, aquilo. E aí até eu e o Alex, quando a gente foi indagado para esse Alex, e nós estamos como? Essa questão do entendimento da política, né? A gente vai gaguejar. E aí um dos alunos que aí sentou, dos nossos convidados, disse assim, o que nós queríamos em políticas públicas para a educação, olha o que foi que o garoto falou. O que nós pensávamos em política pública para a educação era a mudança do estilo de aprendizado. Né? Que nós pudéssemos ter a oportunidade de escolher algumas disciplinas. Claro que ninguém não vai se deixar livre assim, aberto, mas eu já vi um vídeo de um país agora, se eu não me engano, na Dinamarca, que tem essa diferença, viu, Alex? Tem essa diferença de cada série, ela entra na escola, nunca ela tem a sala certa. Aqui no Brasil você entra, a minha sala é a 10. É engessado, né? Até o lugar na cadeira, né? Até o lugar na cadeira, exatamente. E aí, lá não, lá eles têm, hoje você vai estudar o que? Eu quero ir para matemática, eu quero ir para física, eu quero ir para artes, né? Até que o aluno consiga atingir todas as metas de avaliação para que ele evolua de ano. E aí quando você me diz assim, lá no nosso espaço, Isia Consultoria, tá vendo? Tem que mudar. Aí você me diz assim, lá eu faço diferente. E aí o aluno que está lá me diz, por que lá na minha escola não é assim? Entra um questionamento. Né? Entra um questionamento. E isso faz com que você tenha vamos dizer assim, um grande benefício para as pessoas que estão indo lá. Eu sempre uso esse termo, aprendizagem significativa. Significativa, massa. Eu uso esse termo. Por quê? Porque precisa ter significado. Sim. Quando um aluno chega com a queixa, aí eu vou e explico para papai, faça ali.
Eles usam assim, né, tia? É legal, tia, é legal. Poxa, como foi legal, eu queria assim, desse jeito, tá entendendo? Eu gosto de estimular e dizer o porquê, por que é daquele jeito, por que é importante para ele, para que ele entenda. Infelizmente, eu digo que as escolas, elas são conteudistas. Né? Tipo como? Às vezes é uma demanda tão grande, crianças que chegam, tem que seguir o protocolo. 15 páginas para fazer. Poxa, 15 páginas para casa. Até cabeça agora, né? Então, tipo, será que essa criança está aprendendo ou ela só precisa fazer, repetir? Sabe? Eu sou muito questionadora, mas enfim. Eu estudei numa escola, falou em repetir, eu me lembrei. Eu estudei numa escola. Faz tempo isso, hein? Dia desse. Era ali no Carlito Pamplona. E eu nunca esqueço essa minha professora. Nunca esqueço. As professoras ficam na mente da gente. São boas memórias, né? E ela dizia, cada um de vocês aqui tem que entender que o que eu estou trazendo para vocês são novidades, conhecimentos que vocês vão usar no futuro. Aí os caramba, que massa, né? Eu nunca esqueci isso. E aí quando a gente está aqui, a gente vai vendo que realmente é verdade. E às vezes você só ter conteúdo, esse conteúdo pode não ficar massificado no sangue, né? Que é um termo que a gente usa aqui nas nossas aulas. Então o conteúdo, a gente faz muito isso, né? Olha, aqui o sangue flui, ele leva as hemácias que levam o oxigênio para o pulmão e de lá ele leva para o resto do corpo. E aí o aluno ali entende como foi que funcionou. Não é só uma corrente sanguínea. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Que você não é só o conteúdo, você tem que dar significado, não é esse o termo? Isso. Você tem que dar significado, isso aí é importante. Mas deixa eu vir para uma pergunta aqui, tá? Permita-me. Muito bom. Algumas que eu ia fazer, você já falou aí, que interessante. Mas a minha dúvida é, nas diretrizes básicas da educação, existe alguma regulamentação que fale sobre esse trabalho extra-escola? Extraescolar? Escolar que eu digo é o acompanhamento pedagógico, não tem nada. Então, é igual o nosso... Sim, como fosse o reforço escolar. Pronto. Não. Por que eu pergunto? Porque o nosso curso é um curso livre. E aí, às vezes as pessoas, esse curso é reconhecido pelo MEC. Não. Esse curso tem que ter um certificado no Conselho Federal, não sei de que. Não, eu trabalho com base na diretrizes básicas de educação, na lei número tal, curso livre. O curso livre ele vai fazer com que nós possamos trazer mais conteúdo para agregar no conhecimento de cada um. Então, se a senhora tem um cliente, vou chamar de cliente, né? A criança lá, que ela é de uma escola, ela frequenta essa escola para curricular, ela ter as suas notas, seguir crescendo, mas o que vai ver lá no reforço, no acompanhamento pedagógico, é algo a mais. Isso. Né, que vai até melhorar o aprendizado lá dentro da escola. Eu vou até fazer um link aqui nesse questionamento. Semana passada eu recebi uma mãe que tirou o filho de uma escola X. Ela disse que estava insatisfeita porque a escola ligava dizendo que o filho dela é laudado. Ela tirou? Tirou da escola, laudado, né, com laudo. Sim. Autismo. E ela disse, mas eu quero colocar no seu reforço, que eu tive ótimas referências, mas por lei eu não posso receber. É isso que eu queria ver, se existe alguma... Eu disse, tem lugar que recebe, mas por lei eu não posso, e eu sigo a lei. Por exemplo, o meu reforço, eu tenho um CNPJ, mas eu não preciso ter CNPJ para reforço. Não existe essa lei, tá entendendo? Existe, né? Mas como eu gosto de trabalhar bem organizado, eu acho melhor. Mas eu disse, você tem que voltar seu filho para a escola e eu faço acompanhamento. Mas por lei eu não posso receber uma criança que não está matriculada. Massa, era essa minha dúvida. Mas a pessoa precisa ter conhecimento, né, para isso, porque pode gerar um prejuízozinho. Até porque, se não, como não tem, o que é que pode acontecer? Me perdoe meu pouco entendimento nisso. Pode ter pessoas que vão dar o reforço, mas que não têm a capacidade técnica para isso, não é? Mas aí quando eu vi o seu currículo já nos tira essa dúvida. Que isso é importante, que até aqui nós estamos falando da valorização desse termo, né? Desse termo aí, reforço escolar. Porque eu me lembro, há muito tempo, que o reforço escolar era uma senhora, né? Que morava na rua, tô falando sério, né? E aí... À tarde pegava o filho, fica com ele aí, dá um reforço a ele. Eu pensava que o reforço
Deus Aí ele do já céu. foi, ele foi, ó. Tá vendo aí? Aconteceu contigo, não foi porque aqui é a técnica passiva, viu, doutor? Ele foi, ó. Aí eu pensei que esse reforço ia ter leite, biscoito. Oba. Que ela ia reforçar na alimentação também. Não. O reforço escolar, é óbvio, é uma profissional da educação, que hoje você tem um grupo de profissionais, você coordena, gerencia, como tem o coordenador dentro da escola, o coordenador pedagógico, Isso. que além da professora, o coordenador tem que estar visualizando o que está acontecendo. Né? Eu ministrava um curso dentro de uma escola, você sabe muito bem disso, e a gente tinha os contatos com os coordenadores, e eu ficava observando. Passava um aluno, professor, tá, aí o coordenador levantava. Vem cá, aí chamava o garoto. Olha, você ouviu tal, é melhor não fazer isso, é melhor tal. Então, o coordenador, ele disciplinava. Era duro? Ele disciplinava, né? E aí, isso é importante, é que as pessoas entendam o valor desse seu trabalho. Parabenizá-la mais uma vez e valorizar cada vez mais esse acompanhamento pedagógico. Reforço escolar é o popular, né? E é quando você leva com seriedade, né? Então, assim, a sua época era desse jeito, né? Mas hoje ainda tem alguns assim, desse formato. Tem, né? Tem. Mas, assim, eu sempre, eu digo, o meu espaço, né? O WZ, para mim, é uma empresa, tá entendendo? Eu tenho trabalho humanizado, mas eu levo a sério. Claro. Eu digo assim, aqui não é brincadeira, aqui não é desorganização, tá entendendo? Então, eu chamo a família, converso, acompanho, vejo o resultado. Quando eu estou livre, faço a supervisão, aí eu vejo numa sala com o professor, eu vejo, ops, por que está assim? Vamos melhorar nisso, assim, desse jeito, vamos fazer desse jeito, tá entendendo? Eu gosto também de ter momentos com os alunos, porque eles... É como se fosse assim, a diretora, né? Então, a visão deles, a coordenadora, enfim. Mas é porque é importante, porque valoriza, cria um ânimo diferente. O diferente para eles é legal. Então, você, assim, por mais que eu seja mais velha, mas assim, eu tento seguir também essa dinâmica de sempre estar atualizada, fazer cursos, comprar materiais novos, bons, né? Perfeito. Então, até falo às vezes... Os jogos, tem gente que fala assim, então o jogo que você usa é legal. Não são jogos baratos, são jogos mais caros, mas eu sei que é importante para eles. É o duro do investimento. Isso, investimento. Objetivar, né? Tem ali a aquisição daquela ferramenta, que é um jogo, que é uma ferramenta, para que você possa estar ali alcançando aquele objetivo. E com certeza não é baixo, não, os investimentos que você está então, tipo, antes o meu espaço, quando eu comecei, não era climatizado. Olha aí. Ele é climatizado. Então, até isso. Poxa, é tão ruim estudar no calor, né? Enfim, é melhor o frio. Então, tudo isso. Então, as cadeiras, eles observam, tudo é novo, tudo é com cuidado, com zelo. E também eu faço esse trabalho com eles, do zelo. Cuida da cadeira, não risca a cadeira. Você gosta de ficar numa cadeira riscada, suja? Enfim, também trabalho com ele porque às vezes não tem esse trabalho, né? Que vem de casa, da família. Eu lembro de um pai que ele disse assim, Vanusa, achei tão interessante, ele aprendeu a dar bom dia aqui. Não, ele falou de uma forma natural. Entendi. Porque ele não dava bom dia, não. Então, nós temos esse hábito, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, tem um lixo, não joga no chão. Enfim, são hábitos que nós temos lá também. É um trabalho, não é? Conceituando-se assim de uma forma geral. Cidadania, respeito, caráter, hombridade. Então são... Moral e cívica. Moral e cívica. Eu não tive essa disciplina, não. Pronto aí, essa daí eu não tive, não. Era isso que nós estávamos falando sobre isso com os garotos. Eu já ouvi falar. Porque os garotos, tá vendo? Sou mais velho mesmo aqui, tudo bem. Eu sou um ancião, como diz o Alex, viu? Mas assim, eu tinha OSPB, Moral e Cívica. Né? Então assim, ontem nós estávamos falando isso com os meninos. Isso. Nós estamos aqui falando de política, talvez seja difícil para vocês. Mas na minha época tinha a disciplina. Organização Social Brasileira, né? Política Social Brasileira, Moral e Cívica. Porque o Moral e Cívica é o que você acabou de falar. Correto. Né? Você tem que ser educado, bom dia, boa tarde, boa noite. Diz que o intelecto é medido pela quantidade de obrigados que você diz, né? Já vi um grande amigo meu falando assim, mas isso é muito importante. E se a criança, se o pai disse isso pra você, é porque o pai nunca ensinou a ele. Eu vejo assim, tá? Me desculpa, o paizinho aí nem sabe quem é. Mas porque os meus eu tive esse cuidado, tá?
dá licença, bom dia, obrigado, boa noite, né? É aqui. E isso também é aplicado no reforço, olha aí. Que legal, né? Lembrando, falando de reforço escolar, eu tenho uma amiga de infância que ela é pedagoga, certo? E ela dá aula numa escola de manhã e à tarde ela faz o quê? Reforço escolar. Né? Então, sabe qual foi o feeling que ela teve? Sim. Ela começou a observar que ela não conseguia, pelo momento de aula, de hora a aula, sanar todas as dificuldades. E mais, hein? Eu tô até cuidado de falar aqui. A literatura que ela estava usando, os livros que estavam vindo, estavam deixando as dificuldades que ela via no aluno. E aí ela, vou criar o reforço escolar e eu vou sanar essas dificuldades. Né? Que é o alfabetismo funcional, vamos dizer assim, como a gente até tinha comentado, né? E ela começou a trazer mais dinâmicas, mais literaturas para sanar aquela dificuldade. Que massa, né? Que legal essa visão que ela teve. E ela tem a plaquinha lá, reforço escolar. Eu estava você falando, eu me lembrando dela aqui, né? Valorizar mais isso aí, né? Dar esse apoio aí para esses profissionais que tem essa missão de ensinar, né? O dia 15 foi o dia do professor, né? Parabéns, né? Mais uma vez, dia do professor. E assim, ter mais essa visão em empreendedorismo. Eu estava até pesquisando aqui, nós estávamos falando de empreendedorismo, né? Eu estava aqui. É o processo e iniciativa, foi o que você teve, de implantar novos negócios. E nós temos um diferencial lá. E aí tem um diferencial. E esse novo negócio pode ter um diferencial. Que eu não mencionei. Fale. Nós temos crianças laudadas dentro do reforço, nível de suporte 3 no autismo, que estão, né, matriculadas na escola regular, mas que as famílias também chegaram com essa queixa. E nós temos crianças com laudo e que elas ficam naturalmente no acompanhamento. Temos resultados de crianças que chegaram, não lia, não pegava no lápis, não conseguia ficar sentado. Hoje já lê texto, já desenvolveram. Mas lógico, não é assim, né? É um processo que é demorado, mas que nós temos esse diferencial porque não é todo o reforço escolar que trabalha com a inclusão. E eu sempre digo que realmente nós trabalhamos com a inclusão. Essa criança, ela fica na turma com os demais alunos, socializando, fazendo atividade, participando, e os outros alunos, eles respeitam. Não tem a questão do bullying, que é algo que nós não aceitamos também lá. Quando começa, nós já conversamos com essa criança. Não tem esse negócio de brigar, ser grosseiro, até mesmo que eu não aceito isso, mas chama a criança, conversa, explica, para que essa criança possa compreender que se fosse com você gostaria? Aí vai pontuando para ela entender. Vou pegar até um caso recente. Uma criança chegou, ela disse assim, falou para o professor, e eu disse aí o professor conversou comigo. O que o senhor estudou comigo não caiu na minha prova, de uma forma bem ríspida, né? Aí eu chamei essa criança, aí eu coloquei um exemplo bem bobo. Se o professor fez uma questão assim para você, existem os movimentos de traço e traço, rotação e translação, né? Os movimentos da Terra, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu ainda lembro. Na sua prova caiu, marque V ou F. A questão está igual ou diferente? Ele fez igual? Não. Aí coloquei outros exemplos ali. O professor, ele deu o conteúdo. E eu tenho certeza quando você vai chegar com notas maravilhosas como você apresentou anteriormente. Aí eu falei com ele, se fosse com você se sentiria bem? Que alguém falasse na frente de várias... Mas isso eu conversei com ele. Para ele entender que a forma indelicada que ele tratou o professor, ele também não ia gostar de ser tratado. Mas isso aí ninguém faz chamando a atenção de várias pessoas. No individual. E explicando o porquê. Então, é por isso que eu digo assim, é um olhar humanizado. Tanto para o profissional que trabalha comigo, né? Porque, infelizmente, nós sabemos que tem essa desvalorização do profissional, dos professores, como para a criança entender que isso não é legal também fazer, né? Com adulto. Os diferenciais aí do negócio. Qual é a faixa etária dos seus alunos, das crianças que vão para
para o reforço? Tem uma faixa específica de tal idade a tal idade? A partir de 4 anos. A partir de 4. 4 anos. E Legal. vai até que idade ali? Pronto, aí isso Tem uma variação, né? tem uma variação, porque normalmente até o ensino médio, mas eu já recebi casos EJA, né, Educação de Jovens e Adultos Sim. também. Olha aí, Sim. legal. Também já recebi alguns casos assim. Então, tem a Tem variação. essa variação, tem né? mas a partir de 4 anos de idade. Legal, legal. Legal, massa. Eu tava lá na TVC hoje, tem a ver com o nosso assunto aqui, É, tá? tem mesmo, tem. A ver com o nosso assunto. Tem tudo. E eu tava me lembrando da época que eu estudava, ó, como eu sou velho mesmo, viu? Pela TV, era o Telecurso 2000. E aí era pela TVC, Alex, não ri não, o negócio é sério, a doutora é séria. Os o negócio, módulos, né? Ó, aí, ó, tá? Tinha Não, os que eu módulos, estudei viu, Ítalo? sobre. O Ítalo também, graças a Deus, o Ítalo também. Então tinha a TVC. E assim, era uma metodologia de ensino que era há muito tempo atrás, mas que hoje ela precisou se rever, se remoldar, né, com a distância, né? Hoje a educação à distância ela vai trazendo esses moldes aí que antigamente a gente já tinha, né? Isso, através do telecurso, de ver lá, via a professora lá, depois parava, é hora da revisão, até brinco. É hora da revisão. Eu até brinco nas minhas Telecurso aulas aqui 2000. nas minhas aulas aqui de andragogia, né, ensinando adultos, que eu digo assim, olha pessoal, agora é hora da revisão. Foi que eu falei isso que é que vocês estão vendo. Quando você falou, o professor passou o conteúdo, você que está vendo de forma diferente, isso aí vai depender do interlocutor e de quem está recebendo a informação. Às vezes o interlocutor acha que ele está abafando, que ele já passou tudo que ele tinha que falar, já ensinou bem, e o aluno não ensinou porque o aluno não era preguiçoso, usando até esse termo, né? Mas será que foi? Será que não teve uma dificuldade também na hora de ensinar? E aí essa dificuldade também, às vezes, na hora de ensinar, pode atrapalhar o aluno que está indo para o seu reforço. Por isso que ele está indo para o seu reforço, porque ele pode estar tendo alguma dificuldade na escola, né? Não sei, não tô condenando nem escola, nem professores, pelo amor de Deus, mas pode acontecer. Eu sempre digo que para as famílias nós somos parceiros. Nosso objetivo aqui é ajudar e não acusar. Então, e tirar as dificuldades, sanar as dificuldades. E às vezes uma criança, pode ser que aconteça, né? Essa criança chegou em casa, mencionou dessa forma e a família, foi isso, entendeu? Então eu sempre digo assim, temos que entender todas as partes. E nem sempre é daquela forma. Eu acho que assim, pro geral, acho que as pessoas elas têm esse hábito de acusar, encontrar culpados. Eu sempre digo assim, vamos tentar encontrar soluções, né? Que é bem melhor tentar ajudar, porque tanta culpa, tanto problema, e as soluções, né? Então tá batendo muito naquela tecla ali e não tá saindo do lugar. Eu vejo dessa forma. Legal. Porque assim, às vezes as pessoas jogam tanta dificuldade que as coisas tão difíceis, bota mais dificuldade ainda, né? Meu filho nunca aprendeu a fazer essa conta matemática. Será que tem outra opção? Eu tô vendo hoje muitos vídeos. Ou eu desisto. Eu tô vendo tantos vídeos aí de cálculos matemáticos que na minha época não tinha. E eu vejo, aplicativos. Não sei se vocês já viram o aplicativo do tracinho. Já viu o tracinho, a multiplicação, que faz os tracinhos, depois aqui aí soma esse, com esse dá tanto. Não é? Existem essas regras, eu não aprendi isso aí, não. Eu não aprendi isso aí, não. Tu já viu a técnica, né? Muito estudado, né? Mas assim, existem muitas formas de ensinar. Muitas formas. Eu tenho esse cuidado comigo, viu, Alex? E a senhora também. De a gente estar atento ao que é que eu estou passando. E aí, no reforço escolar, usar o termo que é mais comum, eu acho que vocês têm mais esse cuidado. Você está aqui para que nós possamos reforçar ainda mais o seu aprendizado. Isso. É um braço de força. É um braço de força. E o seu aprendizado melhora com essa dinâmica, com essa metodologia. Mas lá na professora, a minha tia não faz assim. Muito bem, você está em outro. Não acontece? Eu estou vendo. Mas, tá errado, a forma que você está ensinando está errada. Eu escutei muito isso, viu? Aí, tá vendo? Não, mas eu aprendi de outro jeito. Sim, mas vamos ver se esse dá certo. Vamos ver se essa metodologia também dá certo. E com isso, cada vez mais vai melhorando o futuro dos nossos alunos, das nossas crianças, né? O trabalho que você faz, eu vejo que está melhorando a situação das crianças. Agregando valor, condição de valor. É por isso que nós temos a anamnese, porque eu acredito que cada pessoa aprende de uma forma diferente.
Então, por exemplo, você pode aprender de uma forma mais tradicional, porque é o seu perfil. Então, eu tenho que entender qual é o seu perfil. Já outro já aprende de uma forma mais lúdica, que eu vou usar jogos, que eu vou usar um aplicativo, tá entendendo? Já tem crianças que não, que gostam do papel mesmo, não gostam de aplicativo, não gostam, enfim. Então você tem que observar tudo isso. Como já tem crianças que quando vai fazer uma revisão para a prova, a escola manda aquela revisão, mas o professor ele vai trabalhando de uma forma oral com aquela criança, explicando, dando a aula, como acontece lá também. Eu digo assim, ó, esse aluno você vai revisar dessa forma. Já esse é porque eu pego rápido, assim, observa rápido e eu consigo logo. Esse você já vai fazer assim. E eu vejo que tem resultados. Tem criança que se colocar só para ler não vai aprender. O professor tem que ir lá explicar e fazer mesmo. Tipo um debate com a criança, entendeu? Já é totalmente diferente. E essa linha da senhora de observação, não é? Isso daí ela foi adquirida justamente como a gente tinha conversado, aos anos assim participativos em relação a todos os segmentos em que a senhora participou, não é? Então é uma soma de experiência, de uma expertise assim conquistada ao passar do tempo até a atual condição da senhora, e justamente a senhora viu, não é? Vê e hoje aplica justamente para se fazer aquela diferença. Então isso daí é um grande diferencial da senhora, da sua área de consultoria. Esqueceu, tá vendo? Wizia Consultoria. Vamos pagar 10 flexões aí. Ixi, eu disse que não ia corrigir, né? Mas me corrija, por favor. WZia. WZia, tá, turma? WZia. Boa. Legal. Deixa eu falar uma metodologia de reforço escolar preparatório para concurso. É ou não é? Vocês estavam falando aí, eu vou pensando aqui, tá? Minha mente vai mexendo. Eu já atuei em uma aula para preparatório de um concurso, tá? E aí o concurso era um concurso específico para a área da saúde. E aí você falando agora, o acompanhamento, o reforço, eu fiquei me lembrando, caramba, então o preparatório para concurso nós estamos dando reforço, né? Eu estou pegando as questões da prova e lendo aquele texto, entendendo o que é aquele texto. Quando tem uma parada respiratória, qual é o próximo passo? E aí as pessoas podem entender o que é que a pergunta está pedindo, e aí você vai reforçando, as pessoas reaprendem, faz uma revisão do conceito, e aí passa no concurso, né? Que aí entra numa pessoa que já é um adulto, pode ser que faz muito tempo que ela pode não ter visto, né? Os preparatórios para concurso também, com certeza devem ter o reforço em português, em matemática, não tem? As específicas. Né? As específicas, né? Com certeza tem. Mas nós temos lá também, não temos para concurso, né? Adultos. Mas para as provas da escola, sim? Preparatório para as escolas militares. Nós temos. E eu tenho cursos livres também. Sim. Português do zero, matemática do zero e redação. Legal. Por exemplo, hoje tem um curso de redação que acontece no final da tarde. Toda sexta-feira tem. Sucesso. Legal. Tá bom. Vamos se inscrever. Redação. As escolas militares, assim, eu nem ia colocar esse curso, esse preparatório, mas como as pessoas sabem que eu servi, né? Fui do Exército, então elas começaram a abrir esse preparatório, enfim. Até porque você já para as 3 escolas. E passou. Passei. Concorreu enfim, e passou. Mas é isso mesmo, né? Então vai trabalhando as questões, a interpretação então, da questão. Isso é reforço escolar. Também. Professor, me diga uma coisa, em relação a gente está vendo aqui, né, o seu nível de preocupação em relação a esse já de atendimento. Assim como a senhora, nós temos hoje uma outra quantidade de pessoas que a visão da senhora, tá? De uma forma, claro, de empreendedorismo, os nossos amigos concorrentes, que eu acho que nessa área não são amigos concorrentes, mas são pessoas que estão dentro dessa mesma linhagem de preocupação em relação a evoluir a educação dos nossos pequenos, não é? Como o Marcos bem aqui colocou, para a gente poder agregar valor sobre ele. A gente tem outras pessoas hoje com esse mesmo nível de pensamento, de preocupação e de tomada de ação, porque assim, a senhora viu, pensou, identificou e realizou, fez a tomada de ação e inclusive está aqui a senhora aqui falando com a gente. Como é que a senhora vê hoje essa linhagem? Hoje sempre tem um grupo, né? Hoje tudo se forma assim, grupos, né? A gente tem um grupo que está vendo, está falando. Isso. Né? Tem um grupo que está pensando nessas melhorias. É assim?
Isso, eu participo de um grupo, acho que eu mencionei para vocês, que é nacional. Então, tenho algumas colegas de Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro. Legal. Que nesse grupo é administrado por uma consultora. Nós temos uma assessoria, na verdade, uma assessoria jurídica. Então, o meu espaço, né, o WZia Consultoria. Opa! WZia Consultoria. Então, nós temos uma advogada que também, né, trabalha comigo, mas ela faz essa assessoria para todos, né, do grupo, né, que é Brasil. Mas, assim, existe vários aqui em Fortaleza que eu vejo, assim, que são, assim, organizados, que realmente têm essa visão de reforço como empresa, empreendedorismo. Mas lá no bairro que o meu fica ali no Mudubim, mas é Mudubim dentro do bairro José Walter. Não sei se vocês conhecem. Conheço. José Walter? Muito bem. Excelente bairro. Não, eu moro na região. Ele mora na região, mas o José Walter é bom, Pronto. viu? Várias pessoas já foram lá e falaram assim, não, Vanúzia, não existe nenhum igual o seu aqui. Parabéns. Tá entendendo? Enfim. Então, o meu projeto é ampliar, porque assim, é bom quando você eu digo assim, eu tenho muito amor pelo que eu criei, Dá sabe? pra notar, viu? Porque assim, eu gosto, eu tenho um zelo, eu tenho um cuidado, né? Então, eu tenho essa preocupação. Aqui diz assim, você vibra com isso, né? Eu vibro mesmo, realmente. Vibra. Então, porque assim, eu sei, né, o que eu pensei, o que eu penso, o que eu quero lá para o futuro, entendeu? Legal. E eu vejo assim, cada criança que nós vamos conseguindo essa transformação, esse avanço, o feedback de uma família, eu digo assim, é algo mais sincero que tem, né, sabe? Porque eu acho que é de coração, né? Porque quando uma mãe chega e fala, poxa, você conseguiu isso, meu filho está assim. Enfim, então assim, eu digo assim, poxa, e tem horas que também dá vontade de desistir, né? Tem momentos que eu acho que todo empreendedor, tipo assim, poxa, é tanta reclamação, eu sei que não é desse jeito. Chutar o pau da barraca, né? Não, mas eu vou continuar, porque do mesmo jeito que tem pessoas que puxam, né? E tem as âncoras também, né? Enfim, né? E também tem a questão das âncoras, enfim. Mas eu vejo que tem vários aqui, né? Em Fortaleza, como no Maracanaú também, próximo, Eusébio, que também tem esse perfil, tem essa visão de reforço realmente de uma forma séria, entendeu? Que bom, que bom. Vamos marcar um dia para nós lá visitar. Pode ir. Pode ir. Nos convite. Já estão convidados, Bom, pode ir. obrigado. Doutora, crianças. É o clima. É o clima. Um caso que lhe impactou. É porque são... Sempre. São vários, mas São sempre tem coisas que mas marcam, tem um né? que ele marca, né? Uma vez me fizeram essa pergunta na relação que eu trabalhava com urgência e emergência, me pegaram. Cuidado com essas duas perguntas às vezes, tá? Eu chorei. É o que lhe marcou no seu atendimento. Eu também. Mas tem, né, doutor? Tem. Eu lembro de um que... Tem vários, mas eu vou mencionar esse. Eu acho que a mãe dele não... O Lucas, né? O Lucas, ele estava tendo também laudado, né? E ele com várias questões dentro da escola, e a mãe chateada, e eu com a minha experiência, ela disse, Vanúzia, é estranho, ele não aprende na escola, e eu já sabia o que estava acontecendo dentro da escola, porque outras pessoas mencionavam. Amém. E ela disse, eu quero que você ajude o Lucas. Aí ela ficou tão chateada, porque ela não viu o filho desenvolvendo, né? E ela precisou contratar o meu atendimento, mas foi individual. Então, eu atendi o Lucas individual, que é o atendimento pedagógico, eu chamo assim. E quando ela disse, eu vou ficar só 6 meses no Brasil, eu vou embora. Porque no Brasil não existe inclusão. Ela disse que já tentou em várias escolas e não via. Não via. Ela disse, o meu filho ficou 6 meses com você, ele aprendeu bem mais do que ele aprendia dentro da escola. Coisa boa, amém. Tá entendendo? Amém. Questões comportamentais, o respeito questões dele, assim, vestir roupa, que ele não sabia, ir ao banheiro, questões básicas. Aí, quando foi no mês de junho, ela foi embora, né? Ela queria ir para os Estados Unidos, aí não conseguiu.
e foi para Portugal. Legal. Aí ela sempre fala comigo, aí ela manda as fotos dele e tudo, realmente. E era tão interessante que ele chegava chorando com a mãe, né? E ela falou, Vanusa, esse menino chora. Eu disse, vou já fazer um vídeo dele aqui, ele rindo comigo, brincando, brincando assim, né? De uma forma lúdica. Fazendo as atividades, sentado, pra ir ao banheiro e pedir. Sem dificuldade. Ai, e ele boa. disse, Vanusa, parece que você mora em Portugal. Tudo que você trabalhou com ele, a escola está dando continuidade. Então, eu trabalhava também a questão do sistema monetário, né? Conhecer o dinheiro, passar troco, como comprar, como usar um cartão de crédito. Então, questões que eu acredito que a educação do Brasil, ela deveria mudar bastante, né? Então, outra matéria que eu tive, Boa. práticas integradas do lar. Práticas integradas TI. do lar. Pronto. Exatamente, legal. Rapaz, eu vou te falar, viu, cara? Era técnicas industriais. Isso é legal. Poxa. E o pensamento do empreendedor, da empreendedora, é isso mesmo, é inventar novos conceitos, criar novas metodologias com melhorias. Não ser o mesmo do E objetivando mesmo. o crescimento. E objetividade, né? Não ser o mesmo do mesmo, né? E eles ainda estão lá em Portugal. Ah, Que bom. legal. E ele tá bem, eu vejo as fotos, ela fala bem. Que legal. bom. A gente, isso daí eu digo assim, que é um ultra mega resultado positivo, né? Então, imagina só, né? Imagine se a senhora tivesse desistido lá atrás. Porque então, às vezes a gente não tem noção do trabalho que a gente faz com amor, como você mostrou, amor, eu gosto, eu observo, a gente não tem noção do impacto que é. A gente tem aqui o curso de formação socorrista, não é propaganda não, tá? O curso de formação socorrista ali. Ele diz assim, qual é o impacto disso aí? A gente tem o grupo dos alunos, né? Que tem nosso técnico aí participa, não é? Eu estou falando, ele vai dizer se é sim ou não. Aí lá no grupo do aluno teve um dia de uma aula e no decorrer do dia o aluno disse assim, como foi legal essa aula. Como eu nunca tinha imaginado que isso seria desse jeito. Então esses feedbacks que você com certeza tem, você até me disse que foi um dos melhores momentos de feedbacks, né, do WZIA. Essa semana acho que bateu o recorde. Olha aí, porque nós vamos ter esse contato aqui, nós estamos dando boas energias. Isso mesmo. Né? Mas aí, isso é importante, é muito bom você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? Você faz direito, eu disse semana isso para o Alex, cara, só pode dar certo, que nós estamos fazendo do jeito que tem que ser, com carinho, com amor, com dedicação, né? Atendendo, recebendo, e eu creio que as coisas vão, nosso futuro breve é o sucesso. É verdade. Porque o sucesso se encontra quando você busca por ele, né? Independente do lado que você queira de parcerias ou não, mas você tem que fazer com que as coisas aconteçam, e eu vejo que você está fazendo isso. Né? Verdade. Por isso que eu fiquei curioso de visitar, ainda é lá perto lá de casa, no Mudubim. Mudubim e José Walter. É no pequeno Mudubim por ali, né? Isso. Pronto, legal. É hora de dar tchau, não, calma aí. Calma, ainda não. Mas assim, não, o papo tá não. muito legal, muito massa, né? E eu vejo, viu, Alex e Vanusa, que cada vez mais pessoas empreendendo, que é o que nós começamos falando do empreendedorismo, Isso. mais facilidades teremos para cada um serviço, não é só da educação não. Correto. Eu vejo assim, o cara tem uma pessoa lá pela casa, um cara empreendendo, ele tem vende frutas agora numa praça. Sim. Antigamente eu tinha que ir pegar essas frutas que ele tem, eu tinha que andar para um supermercado mais longe. E agora ali da minha praça eu vou lá, eu quero essa uva. Ele trouxe facilidade e comodidade, né? Eu gosto muito dessa tipo de uva que você vende aqui. Eu me lembro da minha infância, né? E aí isso é facilidade. Ele vende caju também? Depende, é sazonal, o caju é sazonal. Né? Mas tem, hoje está tendo. O que é que eu estou querendo dizer? Que com o seu trabalho, com o pensamento empreendedor que você teve, você não está fazendo só para você, lógico. Você está ajudando outras pessoas. Veja só, tem uma criança que tinha dificuldade e agora está bem lá na Europa. É, verdade. Não é? Lá na Europa, tem um rapaz que participou com a gente no treinamento, trabalha nos Estados Unidos, lá em Miami. E ele diz assim, eu tinha uma visão do lado mais desenvolvido dos Estados Unidos
E agora eu estou vendo que o que eu aprendi aí é realmente o que deve fazer aqui também. Vai aplicar lá. Né? E aí ele disse a mesma coisa que essa mãezinha disse para você. Marcos, parece que você já morou aqui. Porque o que você fez aí, o conceito que você teve, o cuidado que você teve, é o que se tem aqui. Mas eu digo, nós precisamos melhorar muito no Brasil. Eu estou fazendo uma defesa nossa aqui que a gente busca fazer da forma certa, mas já tem muita coisa sendo feita de qualquer jeito, então não pode. E assim, a transformação, ela começa nesse ponto como a doutora Lula está colocando. No desejo de fazer direito, né? Justo. Beleza. Doutora, a gente está quase que entrando na reta final aqui, né? Mas olha só, a gente já vai... Foi só o primeiro momento, já, né? Vamos deixar aqui, não é, um convite para que a senhora possa retornar novamente, que a gente quer outros assuntos aqui que a gente já sabe que a senhora é desenrolada. Porque assim, professor, uma das nossas metas, no Sua Vez, Sua Voz, você vou falar, parece, né? Pois é, mágica, cara. Uma das nossas metas é criar uma certa rotina de convidados. Nós não vamos passar a vida toda, vamos chamar fulano, chamar o ciclano, não. Sexta-feira, dia tal, é a doutora professora Vanúzia Soares. Ela vai falar sobre esse tópico. Né? Dia tal é programação neurolinguística com o Jorge, né? É um exemplo, né? Tal dia é sobre a farmacologia na emergência com o doutor Herbert Vitor. Tal dia, então a gente quer gerar esse ciclo. Entendi. Entendeu? Essa é uma das nossas ideias, né, Alex? Se eu não esteja enganado. Gerar esse ciclo. O momento é de finalizar agora esse momento, mas que, por favor, fique disponível para outros dias. Por favor. Só chamar. Pronto. Professor, me diga uma coisa já para a gente poder já quase que entrar aqui na reta. Como sendo uma mulher empreendedora, a gente sabe que a mulher ela é uma mulher de força. As mulheres elas são poderosas, tá? E eu costumo dizer que são mais do que os homens. Tá? Eu costumo dizer isso, eu sou defensor em relação a isso. Tem mais facilidade de ver a coisa sem a menor sombra de dúvida. E aí vem aquele ponto. O que a senhora diria para aquela mulher que hoje ela tem um sonho, tem um desejo, ela quer ser empreendedora, independente de qualquer área? O que é que a senhora diria hoje para essa mulher? Qual seria uma condição e uma apresentação para ela, que a senhora já apresentou bastante coisa aqui, com muita força e com muito poder. O que a senhora hoje falaria para ela? Eu vejo assim, quanto mulher... Ela chega e respirou, hein? É algo assim que eu escuto bastante. Primeiro, nós temos que ser assim, parece que tem que ser mais forte, tá entendendo? Ser segura, acreditar, não desistir, tá entendendo? E assim, eu vejo que às vezes até o público masculino, desculpe vocês, claro. Às vezes vem para inibir. Então, quando você mostra que é uma mulher que tem força, tem empoderamento e não tem medo, então já é diferente. Ter propriedade no que você faz. Então, quando às vezes o público masculino vem com aquela fala, parece que quer derrubar o teu trabalho, e você fala de uma forma firme, é meu perfil também, firme, sabendo o que eu estou fazendo. Então, aí no final já muda totalmente, né, o pensamento. Então, eu vejo que a mulher, ela tem vários desafios, né, infelizmente. Até mulheres casadas que os maridos não apoiam, acham que não vai dar certo. Existem várias, mas elas precisam acreditar que tem potencial e fazer de uma forma organizada e não desistir. Eu vejo assim, porque por mais que diga assim, hoje a mulher tem outras oportunidades, né? Já tem empoderamento, mas nós sabemos que não é desse jeito. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Enfim, tem que ser realmente mostrar que é capaz. E parece que são todos os dias. Tá entendendo? Já aconteceu casos de homens chegar, tipo, ameaçando. Eu digo, não é assim, não. Você me respeite, que eu sou assim. Bom. E tem gente que vai falar, meu Deus, tu é louco. Não, eu não estou errada, eu estou certa. Então, eu vejo também isso, o empoderamento feminino. Muito bom, muito legal. E esse empoderamento, com certeza, se tem quando realmente você tem esse poder. Né? Porque, assim, às vezes, porque eu sou empoderada porque eu sou mulher.
Tá me entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu não entendo, né? Entendo o macho, né? Não é o machismo, não. Sim. Mas é pra mulher dizer, eu sou empoderada, ela tem que realmente mostrar que ela tem esse poder, né? E aqui na frente da gente eu é um tenho exemplo. esposa, o Alex tem esposa, a gente tem vivência com mulheres fortes, né? Graças a Deus. Com certeza. E aí a gente vê isso nela, eu vejo isso na minha, com certeza você vê isso na sua, que a gente vê ela trabalhando aqui, não é? Né? E tá dizendo, quem manda é ela, ele pensou aí. Eu só dou sim senhor, pô. Ela só fala ajoelhada lá em casa, me procurando não. Mas é verdade. ela procurando. Mas assim, eu vejo isso na mulher empoderada. E mulher empoderada, pra mim, me entendam, por favor. É a mulher que realmente ela tem o poder. Me respeite, eu sei o que é que eu tô fazendo, eu vou fazer desse jeito, porque tem que ser assim. Ah, não, é porque alguém diz que é assim. Isso não é poder, né? Tem que ter realmente essa firmeza. Muito bem, parabéns, viu? Eu vejo que quando você estuda, tem propriedade, é um diferencial também. É grande o diferencial. O conhecimento já é o grande empoderamento. Como é que eu sou empoderado se eu não tenho conhecimento do que eu estou falando, do que eu quero fazer? Não dá, né? Não dá, verdade. Isso. Doutora, agradecimentos especiais. Uma das pessoas que eu sei que a senhora já agradeceu e acho que vai agradecer novamente é o seu Júlio aí, né? A família. Mas faça os agradecimentos aí pra gente poder fazer a continuidade, assim, vamos já. Seguiu. E aí, a palavra é sua. Seus agradecimentos. Tem até uma câmera específica aqui pra você. Essa daqui, ó. Não, é como eu falei, eu agradeço a minha família, o apoio, assim, a vocês que convidaram essa oportunidade, assim. Gratidão. E a minha equipe, né? Então, também se eu não tivesse a minha equipe tão parceira, tão presente, sozinho, né? São realmente pessoas maravilhosas que estão ali. Quem já passou, quem já está, porque também negócio é assim, tem um ciclo, né? As pessoas ficam, vai ter outras oportunidades. Mas eu não cresci sozinha, eu cresci porque tem pessoas comigo. Então, eu agradeço a todos e a Deus, né? Porque eu acho que nós temos que também acreditar. Amém. Independente das nossas religiões, isso é importante, né? É uma grande verdade. Bom, e agora a gente começa, né? Tem algum quadro a mais aí? Tem, vamos brindar, né? Doutora, vamos brindar pela sua presença aqui agora, tá bom? É água. Maravilha, é água, tá, pessoal? É água. Boa. E em cima disso... Olha... Doutora... Com muito amor, com muito carinho. Com vergonha, é uma lembrancinha nossa, sua vez e sua voz, tá? Amém. Nós ficamos muito, muito, muito felizes, honrados pela presença da senhora, por sábias palavras, tá? Por colocações de palavras, por incentivo, tá? Que a senhora veio aqui a colocar, inspirando, não é? Mulheres que estão aí ao nosso Brasil afora, tá? Em que elas podem muito mais ao seu nível de preocupação com as crianças, com os nossos pequenos, com a educação continuada, com a educação do nosso Brasil, impactando assim dessa forma no futuro daquela criança, no futuro daquela família, no futuro do nosso país. Então assim, a gente fica, eu, Marcos, técnica, sua vez, sua voz, e as pessoas que estão aqui nos assistindo, que nos deram essa liberdade, que estão aqui nos vendo, tá? Fica aqui o meu agradecimento. E reforço, né, juntamente com o Marcos, que a gente fica aqui expressado mais uma vez o convite da gente voltar novamente a tratar sobre novos assuntos para a gente poder trabalhar e fazer o uso, sua vez, sua voz, como uma ferramenta para a gente poder levar o que é de bom para a nossa população, isso de uma forma geral, tá bom? Então, assim, muito obrigada, tá? Não, Marcos? Com certeza. Foi brilhante esse bate-papo aqui. Foi legal. Brilhante. Mas, como o Alex diz, mais um brilho se expôs nessa mesa, né? Verdade. Bom, então assim, doutora, Marcos, técnica, e a você que está aí do outro lado, nosso muito obrigado a você agora nesse momento que está aqui nos vendo, a gente fica agradecido demais. E saiba que esse programa aqui, com todos esses nossos convidados especiais, tá? Ele é para você. Então, a nossa preocupação, o nosso coração, ele bate forte para poder te atender. Que aqui ele venha nesse programa, sua vez e sua voz, estarmos aqui agregando, evoluindo, somando e multiplicando para a sua vida.
tá? E aí joga aqui na geral. E aí, pessoal, a gente vai dar aquele nosso muito obrigado e uma salva de palma para a doutora e para aquela turma que tá ali do outro lado ali nos assistindo, tá bom? Então vamos lá, Marcão. Bora. Olho na tela, antecipando. Muito obrigado. Salva de palma. Show de bola, valeu, doutora. Boa, muito bom, viu? Show de bola.